Você já ouviu falar ou conhece algum caso ou alguém que foi injustamente julgado e condenado? O 5 do Central Park foi retratado em uma minissérie da Netflix chamada Os Olhos que Condenam. Ela mostra detalhadamente toda a trajetória dos 5 jovens, desde a prisão até a declaração de inocência. É uma série chocante que pode mexer com seu emocional, mas retrata a infeliz realidade de muitos jovens negros no mundo. Certamente é algo inimaginável passar por isso. Mas antes de entrar nessa história, tô vendo que você aí não está inscrito. Então clica aqui no botão vermelho de inscreva-se, ative o sininho e deixe o like. Assim você não perde nenhum vídeo aqui do canal. Trisha Meili, uma jovem americana de 28 anos, estava correndo no Central Park à noite no dia 19 de abril de 1989, quando foi brutalmente atacada, estuprada e agredida no meio da mata. Foi deixada para morrer, mas acabou sendo encontrada e socorrida. Seus ferimentos eram tão graves que quase não dava para reconhecê-la. Ela foi encontrada inconsciente entre alguns arbustos. Ficou estimado que ela perdeu por volta de 75% do sangue de seu corpo. Tinha diversas fraturas no crânio, hipotermia por ter ficado exposta por muitas horas no frio. Ficou tão desconfigurada que inicialmente foi reconhecida por um anel que estava usando. Imediatamente, a polícia já se engajou a investigar o caso da corredora, como ficou conhecida. Mas, naquela mesma noite, a mesma noite do ataque, um grupo de jovens crianças entre 14 e 16 anos haviam sido detidos por, inicialmente, perturbação da paz, naquela mesma área do parque. 5 jovens, Youssef, Kevin, Entrou, Corey e Raymond, que aparentemente estavam aterrorizando os ciclistas junto com um grupo maior de aproximadamente 30 jovens. Eles ficaram mais de 24 horas sem comer, dormir ou ir ao banheiro, porque Linda Fierstein supostamente o teria ligado ao caso da corredora. Quando a mídia viu um caso de uma vítima branca e suspeitos negros, o transformou em algo cinematográfico. Tudo o que se falava nos noticiários era do caso da corredora. E com isso, a polícia sentiu que havia uma gigantesca pressão para a resolução deste caso, pois o mundo todo, em 48 horas, já conhecia o caso. Então, com um caso tão grande nas mãos e aparentemente uma gangue como suspeitos, a polícia só precisava das confissões gravadas e assinadas para mantê-los sob custódia e levá-los a julgamento. Após horas de interrogatório, a polícia conseguiu tudo o que precisava para construir um caso e marcar uma data para o julgamento. O julgamento foi feito em 2 partes. Youssef, Raymond e Antron foram julgados juntos, e Corey e Kevin em outro julgamento, mas os 5 sofrendo as mesmas acusações. A acusação insistia na informação de que se não haviam provas físicas que eles cometeram o crime, não quer dizer que eles não estavam lá e não fizeram nada. Prova apenas que eles planejaram muito bem o que cada um deveria fazer. E o fato de terem sido presos por perturbação da paz já era um indício de violência que deveria ser considerado. E por fim, apresentaram as gravações dos 5 garotos confessando, todos de formas diferentes e contraditórias de terem cometido tal crime. E a acusação alegou que as confissões eram contraditórias porque a adrenalina no momento do crime os fizeram enxergar de perspectivas diferentes a mesma cena. Mesmo a acusação não tendo nenhuma prova concreta, física ou aceitável para acusar e colocar qualquer um dos 5 jovens na cena do crime, eles tinham as confissões. E para o júri foi o bastante. Os garotos foram todos condenados. Corey, com 16 anos na época do julgamento, foi o único enviado a uma prisão de adultos. Todos os outros 4 jovens foram enviados à instituição de correção juvenil.
Eles foram condenados de 5 a 15 anos de prisão e enviados às suas instituições logo que o julgamento se encerrou, em dezembro de 1990. Em 2001, após ter conhecido Corey na prisão, um preso condenado à prisão perpétua, Matthias Reis, confessou o estupro da corredora do Central Park. Seu DNA combinava com o encontrado na cena e ele forneceu outras evidências confirmatórias. Ele disse que cometeu o estupro sozinho. Reis não pôde ser processado por estuprar Meili, pois o crime já havia prescrito. Mas, em 2002, um escritório criminal abriu uma investigação e recomendou ao Tribunal Estadual que as condenações dos 5 homens por todas as condenações fossem retiradas. E o Estado, por fim, retirou todas as acusações. Mas como os 5 jovens em questão foram parar na lista de suspeitos? Por fim, foi a necessidade de resolver um crime e o racismo. Isso foi o que colocou os 5 jovens à frente das investigações. Eles foram torturados e agredidos durante horas na delegacia, sozinhos, sem nenhum responsável ou advogado presente. Todos os 5 foram ameaçados a se declararem culpados e a gravar vídeos e confissões do crime. Mas antes de ligarem as câmeras, os policiais disseram a eles o que eles tinham de falar, e as confissões assinadas foram os próprios policiais que escreveram, e eles obrigados a assinar. Em 2003, os 5 processaram a cidade de Nova York por acusações maliciosas, discriminação racial e sofrimento emocional. A cidade acabou indenizando os 5 homens com 41 milhões de dólares. Hoje, os 5 garotos não são mais garotos. Todos construíram carreiras e família. Youssef mora na Geórgia, se casou e teve 10 filhos. Se tornou escritor, palestrante e ainda defende a reforma do sistema penal. Raymond é pai de uma jovem moça chamada Malia. Também mora na Geórgia, onde fundou uma empresa de roupas chamada Park Madison, New York City. Andrew se casou e teve 6 filhos. Hoje mora em Atlanta, Geórgia. Ele foi o primeiro a deixar Nova York. Kevin mora em Nova Jersey. Também se casou e teve 2 filhas. Em 2017, a Academia do Bronx o honrou com um diploma de ensino médio, 28 anos após sua prisão, quando tinha 14 anos. Corey foi o único dos jovens que permaneceu em Nova York. Fundou, em 2015, um projeto chamado Inocência Corey Wise, na Faculdade de Direito no Colorado. Esse projeto oferece assessoria de graça a jovens condenados injustamente. Olhos que Condenam é uma minissérie da Netflix que retrata detalhadamente essa história. Uma terrível história que mudou a vida, o psicológico e a perspectiva de 5 crianças condenadas injustamente. Essa história aconteceu há 30 anos, mas ainda é muito retratada no dia a dia por pessoas que não conseguimos nem imaginar como sobrevivem em um sistema tão falho e arbitrário. Eles foram acusados por crime que não cometeram, foram odiados e rejeitados por quase toda a população, foram massacrados pela mídia mundial e, no fim, receberam 41 milhões de dólares como desculpa. Mas será que todo esse dinheiro paga todo o sofrimento e tortura que eles passaram?